Olá! Vamos conversar hoje sobre a coluna vertebral? A coluna é o centro e é uma das primeiras coisas que se forma na nossa vida embrionária, dentro da barriga da nossa mãe. A coluna tem várias partes. Vamos aproveitar a presença da Margot para mostrar essas partes. A parte que forma o pescoço é chamada coluna cervical. A parte que corresponde às costelas é chamada coluna torácica ou coluna dorsal. A parte que corresponde à região entre as costelas e a bacia é chamada coluna lombar. E essa parte que está conectada à bacia é chamada sacro, e o finalzinho da coluna, que seria o nosso rabo, é o cóccix. Então, não por acaso, as dores mais frequentes nos seres humanos são na coluna lombar e no pescoço, pois são essas áreas que não têm outras estruturas sustentando, a não ser os músculos e as fáscias. É interessante observar aqui na Margot que, apesar da gente falar sempre que é bom manter a coluna reta, que na nossa coluna tem curvas. A cervical faz uma curva suave para frente, a torácica faz uma curva para trás, a lombar uma curva para frente, o sacro e o cóccix uma curva para trás também. E essas curvas ajudam a distribuir a força da gravidade, além de outras forças que nos incidem. Observe que quando a gravidade incide no corpo humano, ela tem uma direção para baixo. E é justamente na hora que ela encontra aqui a articulação do sacro com a bacia, que é chamada de articulação sacro-ilíaca, que são esses ossos que formam as asas da bacia, a partir daqui ela se divide em dois vetores que descem através das pernas. E da mesma forma, a reação a essa força da gravidade que acontece pela minha musculatura postural, que é aquela bem pertinho dos ossos, ela vem dos pés e se encontra de novo nessa região, até chegar ao ponto de elevar a minha cabeça. Então a coluna é uma região muito importante. Vamos perceber também, na frente da coluna, que a Margot nos permite isso, quanto espaço existe entre uma vértebra e outra. Cada um desses espaços são articulações e entre os espaços tem os discos vertebrais. A hérnia de disco é quando o disco sai de dentro desse espaço e começa a pressionar os nervos que saem de dentro da coluna. Então, vamos experimentar como é que é possível mobilizar a coluna e liberar o movimento da coluna numa posição deitada, bem segura. Então, fique em pé com os pés mais ou menos paralelos e observe como é que você está em pé. A distribuição do peso nos pés, a sensação das pernas, a sensação do tronco, da cintura, dos ombros, dos braços, da cabeça. Experimenta andar pelo seu espaço, ainda que ele seja pequeno, só para observar a sensação de como a coluna se comporta quando você caminha. O que é que acontece com a sua coluna enquanto você está caminhando? Se for o caso, você pode também experimentar caminhar para trás. Uma vez que você sentiu como é que a sua coluna se comporta no seu caminhar, deita lá no espaço que você reservou para deitar e observa o seu contato com o chão. Perceba como é que o seu corpo toca o chão. É interessante que você use um apoio para a cabeça. Um apoio muito interessante são livros. Você pode escolher livros que sejam mais ou menos 2 ou 3 dedos seus de espessura e usar como um travesseiro de apoio para a cabeça. É interessante que esse apoio não seja muito fofinho, como um travesseiro ou uma almofada, porque isso pode dificultar que você perceba as sensações do contato com o chão. Sugiro também que tire os óculos, coloque num lugar seguro. Observe o contato do corpo com o chão, perceba que partes tocam bem forte, que partes não tocam, que partes tocam só de leve o chão. Compare o lado direito com o lado esquerdo. Observe o contato do quadril com o chão, a distância da lombar para o chão. Guarda na memória tudo isso. Pisa os 2 pés
Os calcanhares mais ou menos embaixo dos joelhos, numa posição confortável. Os pés afastados mais ou menos da largura dos quadris, ou um pouco mais, se for mais confortável para você. E os joelhos na mesma distância dos pés. Perceba que o fato de pisar os pés no chão já muda o contato das suas costas com o chão. Traga a atenção para a sua lombar, essa parte da sua coluna que não está tocando o chão. E experimenta agora carimbar a lombar no chão e voltar. Só isso. Carimba a lombar no chão e volta. Tenta deixar o peso do seu corpo bem entregue para o chão e observa como é que esse movimento de carimbar a lombar para o chão e voltar mexe com o resto da sua coluna. Até onde o movimento chega? Mexe com as costelas, com a coluna torácica, mexe com o pescoço, mexe com a cabeça. Observe a direção do movimento. E agora, além de carimbar a lombar no chão e voltar, experimenta também aumentar o túnel da lombar. Volta para o centro, carimba a lombar no chão, volta para o centro, aumenta o túnel da lombar, volta para o centro e continua dessa forma. Observe agora as repercussões do movimento ao longo da coluna, se já chega na cabeça, como chega na cabeça. Perceba que quando a sua lombar se afasta do chão, o seu queixo se aproxima do peito. Quando a lombar carimba o chão, o queixo se afasta do peito. Talvez você também perceba repercussões pelas pernas, chegando até os pés. Começa então a diminuir esse movimento progressivamente. Vai diminuindo, 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 observando qual é o menor movimento que continua a mexer com seu corpo inteiro ou pelo menos com a sua coluna toda. Daí vai parando no centro, estende uma perna, estende a outra, observa o que mudou no seu contato com o chão. Como estão aquelas partes que tocavam bem forte, as que não tocavam e as que tocam só de leve. Daí eu te convido a pisar só o pé do lado melhor do chão. No meu caso vai ser o pé esquerdo. Deixa a outra perna estendida e bem soltinha, bem largada. Volta para o mesmo movimento e observe como é que esse movimento percorre o seu corpo agora com as pernas nessa posição assimétrica. Perceba que o movimento agora tem uma característica mais diagonal. Observe como é que ele percorre a coluna, como é que ele chega nas costelas, como é que chega no pescoço, como é que chega na cabeça. Observe também o que é que acontece nas virilhas, do lado direito, do lado esquerdo, como é que o movimento repercute em direção às suas pernas. Se dê esse tempo para observar. Daí vai parando o movimento devagar e quando parar no centro, estende a perna dobrada e observa. Como é que está a sensação do lado direito e do lado esquerdo? Mudou alguma coisa no contato com o chão? No comprimento do corpo? Pisa então o outro pé. Deixa a perna estendida bem largada e volta para o mesmo movimento de carimbar a lombar no chão e afastar a lombar do chão. Deixe o peso do corpo entregue, de modo que o movimento pode repercutir ao longo da sua coluna, chegando até, se possível, à sua cabeça. Observe como é que a coluna vai se movimentando a partir desse movimento. Como é que o movimento percorre também as pernas, como é que ele percorre o peito, como é que ele mexe com todo o seu corpo. Começa a diminuir a amplitude do movimento devagar, sem pressa, no seu tempo.
até parar no centro. Uma vez que parou no centro, estende a perna dobrada e observa mais uma vez as sensações do seu contato com o chão. Como é que está o comprimento do corpo agora, que a outra perna também movimentou? Como é que está a sensação do contato com o chão? Agora eu te convido a novamente pisar os 2 pés no chão, com os calcanhares mais ou menos embaixo dos joelhos, numa posição bem confortável. Experimente agora tirar só os 2 calcanhares do chão, mantendo o peito do pé no chão. Observe que elevar os calcanhares do chão convida a lombar a carimbar o chão. Permita que isso aconteça e observe até onde o movimento repercute no seu corpo. Está chegando na coluna torácica? Está chegando na cabeça? E se agora, ao invés de elevar os calcanhares do chão, você experimentar elevar o peito do pé do chão? Deixa os calcanhares agora, eleva os dedos e o peito do pé. Perceba que agora acontece justo o contrário. Na medida que a frente do seu pé se eleva do chão, a sua lombar quer se afastar do chão. Permita que isso aconteça e deixe o movimento repercutir através do seu corpo. Daí você pode começar a pensar em experimentar, alternar esses movimentos. Uma hora o calcanhar sai do chão, outra hora é a frente do pé que sai do chão. E com isso, todo o corpo acompanha o movimento e você vai se dedicar a observar especialmente como é que a coluna e a cabeça estão acompanhando o movimento do seu corpo. Deixe o movimento fluir através de você e acompanhe esses caminhos por onde o movimento flui. Começa a diminuir a amplitude do movimento devagar, observando qual o menor movimento que continua a repercutir no seu corpo todo, até parar no centro. Daí estende uma perna, depois a outra, e volta a perceber o contato do seu corpo com o chão. Como é que está o comprimento do corpo agora? Talvez mais comprido. Daí pisa novamente os 2 pés e tenha cuidado na hora de se levantar. Eu sugiro que você escolha virar primeiro para um dos lados, usar o apoio das mãos para te ajudar a sentar e a partir daqui escolher o seu caminho para ficar de pé, o que for mais confortável para você. Observa novamente em pé como é que está a sua organização. O contato dos pés, a organização das pernas, da coluna, dos ombros, os braços, a posição da cabeça, a sensação de estar em pé. Experimenta mais uma vez caminhar pelo seu espaço, observando o que é que mudou no seu caminhar. Ou se nada mudou, também é possível, não tem certo, não tem errado. Tem as suas percepções desse momento. Perceba como o seu corpo caminha agora. Veja que um movimento simples mobiliza toda a coluna e muda a sensação do corpo inteiro. Essa foi uma prática que você pode repetir sempre que julgar necessário. Você também tem a escolha de fazer na cama, antes de dormir ou quando acordar. Eu sugiro que você nunca leve para o seu sono um desconforto. E talvez uma prática simples como essa te ajude a liberar diversos desconfortos ao longo do seu dia a dia. Se você gostou, compartilha. E nós teremos outras práticas mobilizando não só a coluna, mas também outras partes do corpo. Fique atento e continue praticando.